Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então se você não me segue ainda, me segue lá, Otávio Paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também por aqui. Se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você como investir em uma carteira de aposentadoria global, tanto no Brasil como no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes, já baixe os conteúdos gratuitos que eu já disponibilizei para você aqui embaixo, para você entender como investir em ETFs de renda fixa, ETFs de renda variável e montar uma carteira de aposentadoria global sem que você perca o seu tempo analisando o balanço de empresas. Então vamos direto para o nosso conteúdo. O GFAM perguntou: concorda com as afirmações de que os fundos imobiliários são pirâmides e as ações brasileiras não têm futuro? As pessoas adoram enxergar preto e branco a realidade, quando na realidade ela é cinza, né? Veja, fundos imobiliários são pirâmides? Não, não são pirâmides, são fundos de investimento que investem em imóveis ou em renda fixa, né? Títulos de renda fixa imobiliária. Eles podem ser bem ineficientes para os objetivos que as pessoas normalmente quiseram investir. Normalmente, como são fundos listados em bolsa, eles têm uma quantidade de cotas fixas e com as diluições que têm sido feitas, com as emissões de ações, eles acabaram em grande medida nos últimos anos diluindo muito os acionistas. Quando o mercado ele cresce muito, ele tende a não crescer mais tanto no futuro, portanto essas diluições tendem a não ser mais tão relevantes, mas a gente sabe que as performances passadas de vários fundos imobiliários foram ruins por essas questões de diluições, além de questões naturais de conflito de interesse com a gestão, um fundo comprando ou vendendo imóvel para outro fundo que tem algum conflito de interesse. Isso é bem ruim, mas não tem absolutamente nada a ver com pirâmide, certo? Pirâmide é quando você tem um benefício por algum outro investidor entrar no seu fundo, e é exatamente o contrário. Geralmente os fundos imobiliários eles se prejudicaram, né? Prejudicaram seus investidores pela entrada de novos investidores, pela emissão de novas cotas. Então não tem absolutamente nada de pirâmide, né? E também ele perguntou se as ações brasileiras não têm futuro. Veja, países que normalmente estão em dificuldades, de forma alguma representam maus investimentos, tá? Por exemplo, não é porque você tem um investimento que não cresce que ele não irá ser um bom investimento para você. Imagina um apartamento que você aluga, só que o seu aluguel em relação ao preço do imóvel é de 10% ao ano. Isso é ótimo, pode ser reajustado pela inflação, só que é um imóvel que não cresce, naturalmente, porque ele é um imóvel, tá? Então não é porque você tem um investimento que não cresce, um país que não cresce, uma empresa que não cresce, que você vai ter uma performance ruim. Um exemplo que eu trago para você são as ações de tabaco da Altria, por exemplo, que é uma empresa que praticamente não cresce, tem receita constante e nos últimos anos aqui, nos últimos 30 a 40 anos, performou muito superior ao S&P 500, embora seja uma empresa que não cresce nada, né, que a receita fica estagnada ou para baixo, ajustado pela inflação, justamente porque ela é barata e porque ela é muito rentável em termos operacionais. Então, não significa que eventualmente se o Brasil não der certo, que você não pode ganhar dinheiro com ações brasileiras, só que você não tem motivo para concentrar em ações brasileiras, você não tem motivo para apostar no Brasil, né? Você poderia fazer exatamente a mesma coisa com todos os outros países no mundo. Então eu discordo que fundos imobiliários são pirâmide e eu discordo que as ações brasileiras não têm futuro para o investidor, certo? O Rogério fez duas perguntas aqui. Se eu precisar vender um valor e tiver que vender cotas de um ETF de acumulação, pago imposto por isso? Você paga imposto no Brasil se você vender qualquer ativo com ganho de capital que não seja isento. No caso, ETFs no exterior ou ETFs no Brasil, BDRs no Brasil, se você vender por um valor em reais superior ao que você pagou, sim, você paga imposto de 15% sobre este ganho de capital de fato, tá? Aí ele também perguntou: com quantos R$ 1.000 já consigo passar para a fase de usufruto? Depende do usufruto que você quer ter. Você pode utilizar como regra de bolso, gastar 4% ao ano do seu capital. Então, por exemplo, se você tem R$ 1 milhão, poderia gastar R$ 40 mil ao ano, o que equivale a R$ 3.300 ao mês. Que é o dobro disso, que é R$ 6.600, precisaria de R$ 2 milhões para poder fazer esse usufruto. Então depende do nível de gasto que você quer ter, certo? Então, para você ter essa ideia de maneira um pouco mais concreta. O Finanças com Equilíbrio perguntou: ter VT e IVV é sobreposição? Sim, completa, tá? O VT é um fundo global de ações que investe nas grandes empresas americanas também, e o IVV são 500 empresas americanas que estão dentro do VT. Na prática, o VT como um todo, né, praticamente 45% do VT, quase metade dele, são as ações do S&P 500. Então, sim, vocês têm uma sobreposição completa nesse sentido e você precisa de um motivo muito grande para você concentrar mais, né? Independente de estar com sobreposição de 1, 2, 3 fundos ou não, na prática você está tendo uma concentração, tá? E você precisa de um argumento bom para concentrar, porque isso é aumentar o risco específico. Então, a não ser que você queira de fato aumentar a expectativa de retorno ou reduzir algum outro tipo de risco, aí tudo bem. Eu não vejo motivo para você investir novamente em ações do IVV, ou seja, as ações do S&P 500, se você já tem uma base neutra global, né, como o VT, por exemplo.
O Gabriel perguntou o que são os fundos mútuos que o John Bogle se refere no livro O Investidor de Bom Senso. Fundo mútuo é aquele fundo que você encontra na plataforma da sua corretora, fundos disponíveis, que geralmente é aquele fundo que você coloca uma quantidade de dinheiro. Eu quero colocar R$100, R$500, que tem prazos para resgate, 30 dias, 15 dias, 10 dias, prazo para liquidação de cotização no investimento, 5 dias, 10 dias. Esses fundos são os fundos mútuos. Geralmente eles têm taxas maiores e pelo fato de as corretoras listarem esses fundos nas suas plataformas, eles têm que pagar comissões para as próprias corretoras, tá? Então eles são mais caros. Algo totalmente diferente é o fundo que você compra em bolsa de valores, que são os ETFs, que são os fundos listados em bolsa. Ao invés de você comprar um determinado capital, eu vou comprar R$500, R$1.000, no caso dos ETFs você compra cotas redondas, eu quero comprar 10 cotas, 15 cotas pelo preço natural de mercado. Nesse caso a corretora ela só vai ganhar o valor da corretagem, ela não vai ganhar a taxa de administração daquele ETF, o que é muito diferente. Por isso que os fundos mútuos, de maneira geral, são bem menos eficientes e geram mais custos e são mais caros do que os ETFs propriamente ditos, mas ambos são, tanto os mútuos como os ETFs, são fundos de investimento, que tem esse racional de diversificação. Aí o AR Salgueiro perguntou, então investir no WRLD11 não seria de todo ruim? Ele perguntou porque eu mencionei que existe o fundo WRLD11 no Brasil, que é um fundo global de ações que vai lá nos Estados Unidos e compra o VT. Algumas pessoas criticaram esse fundo porque seria de fato um intermediário entre você ir direto no exterior e comprar o VT, só que veja, é muito melhor você comprar o WRLD11 no Brasil, pagar essa taxa de 0,30% adicional, eventualmente alguma pequena ineficiência, mas dar para você uma exposição global de praticamente 10 mil empresas, você está investido na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, em todos os outros países emergentes. É muito melhor você fazer isso do que você não fazer, do que você ficar no stock picking no Brasil, do que você ficar ali no fee picking, né, nos fundos imobiliários picking. No Brasil você vai ter uma carteira muito mais arriscada se você fizer isso, do que se você simplesmente comprar um WRLD11, que eventualmente sim, você vai pagar uma taxa um pouco adicional, você vai ter uma breve bitributação sobre os investimentos, sobre os dividendos, no caso, né? Porque o fundo, quando recebe o dividendo americano, que já teve a retenção na fonte de 30%, quando você vender a cota deste WRLD11 no Brasil, novamente você será tributado, né, sobre 15% sobre o ganho de capital. E dentro deste ganho de capital já estava o dividendo que era líquido para você, se não fosse essa intermediação do fundo. É um pouco ineficiente, de fato, mas é muito melhor do que a imensa maioria das alternativas no Brasil, e ele é muito menos volátil, muito menos arriscado, né, e tem uma relação de risco e retorno excelente. O Felipe perguntou, bom dia, investe ou tem ações ou ETFs aqui no Brasil? Não invisto em nenhum tipo de ação ou ETFs de ações no Brasil, porque todas as ações brasileiras que de fato eu invisto estão sendo investidas através de ETFs globais, porque no meu perfil eu optei por de fato pegar o capital e investir fora do Brasil. Agora, se eu quisesse ter eventualmente alguma praticidade maior de rebalanceamento ou de manutenção do meu capital só no Brasil, não teria problema nenhum em investir em ETFs ou BDRs de ETFs aqui no Brasil que investem em países emergentes, como por exemplo o BIM39, que é um BDR no Brasil que equivale ao ETF IMG lá no exterior, que vai investir em ações de emergentes, que inclui as ações brasileiras, tá? Eu não sei se eu investiria somente em ações brasileiras, porque seria uma concentração realmente bem desnecessária em uma carteira, e as ações brasileiras, elas são praticamente como uma alocação a emergentes alavancada, de tão mais voláteis e arriscadas que são. Então eu investiria provavelmente a partir do Brasil em ETFs e BDRs de países emergentes e não de ações brasileiras, mas isso aqui é o meu perfil, depende do perfil da pessoa, certo? Aí o Rê Magalhães perguntou, PGBL, pensando em estratégia tributária e eficiência tributária, alguma aplica em VT? Não, por quê? Porque as previdências privadas no Brasil, elas têm uma limitação de investimento no exterior, para o público em geral, de somente 20%, o que é muito baixo e muito ruim, tá? Mas a gente tem uma situação de investidores qualificados que podem investir em até 40%. Tem até um fundo do BTG Pactual, que era antiga Empíricos Investimentos, que investe 40% no WRLD11, que é uma alocação internacional. É o Global Real Return, né, do BTG Pactual, que vai investir, portanto, através de um fundo de previdência, tanto em Tesouro, IPCA e CDI, como também no WRLD11, portanto, ações globais, tá? Então a gente tem essa abordagem que é possível em previdência privada, mas somente até o limite de 40%, somente até o limite de 40%. Então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se você gostou, não deixe de me seguir lá no Instagram e também coloca aqui eventualmente outras perguntas que você tenha por aqui, e não deixe de baixar os outros materiais gratuitos que eu já disponibilizei aqui embaixo para você. Se você gostou desse conteúdo, me segue lá no Instagram, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!